gloriosa. Que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com cada um. Amém. Abra a tua Santa Bíblia no Salmo 107. Salmo 107, vamos fazer a leitura a partir do versículo 19. É um salmo que fala da bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e, em geral, todos. Salmo 107, versículo 19 a seguir, diz assim: Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijos. Amém? Soberano Deus e amado Pai, a Ti rendemos graças e louvores. Pedimos, ó Deus, que Tu venha abençoar-nos com a Tua palavra, falando aos nossos corações, trazendo a revelação da Sua vontade aqui nessa noite, para que possamos, fortalecidos, compreender o Seu querer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sabemos que Deus é um Deus do impossível. É um Deus grandioso e poderoso em seus feitos. É um Deus que não tem limites, que continua criando. É um Deus infinito em poder, mas também infinito em misericórdia. E Ele sabe tudo que existe em nós. Ele sabe como nós estamos vivendo. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe como está a nossa vida. Ele sabe das nossas condutas e sabe até dos nossos pensamentos. Em todas as áreas de nossa vida, o Senhor conhece. Ele conhece o nosso corpo, a nossa alma. Ele sonda os nossos pensamentos. Ele percorre em nós com todo o mover e todo o poder. E além de conhecer cada um de nós, Ele conhece a nossa família. Ele conhece a nossa fé. Ele conhece a nossa causa. Ele é a própria cura para os necessitados. Porque para Moisés ele se revelou: eu sou o Jeová Rafa. Traduzindo para o nosso português, eu sou o Deus que sara, o Deus da cura. Ele é o Deus que sonda e conhece as nossas necessidades. E Ele se apresentou também como Deus da nossa provisão. O Deus do nosso sustento. Portanto, não há nada impossível para esse Deus, não há nada que não possa ser revelado por esse Deus e a esse Deus. Por isso, em meio às aflições, em meio às dificuldades, devemos clamar a Ele. Mesmo Ele sendo santo, mesmo Ele sendo infinitamente santo, nós temos o direito de falar com Ele através de oração, por causa do sacrifício de Jesus que nos comprou. Não fomos comprados com moeda de prata, como Judas vendeu Jesus. Não somos comprados por algum valor, como foi
aqueles que perverterem seus caminhos, aqueles que de alguma maneira tentaram se prevalecer. Não fomos comprados com ouro, com prata, com escudos, mas fomos comprados por um sangue, e um sangue inocente. A natureza pecaminosa, aquele pecado que é o orgulho, o desejo de ser igual a Deus e o desejo de tomar a glória de Deus, que é o pecado natural, que é o pecado original, que é a nossa natureza depravada, isso aí nós não conseguimos pagar. Pelos nossos pecados conscientes, o nosso corpo morrerá. É o preço dos nossos pecados corriqueiros. É o preço dos nossos pecados do dia a dia. O nosso corpo morrerá. Mas o maior dos pecados não podemos pagar. O maior dos pecados é essa natureza má. Essa natureza depravada, essa natureza pecaminosa, que todos os dias se levanta contra Deus, que está enraizado dentro de nós, que nos acompanha desde o ventre. Como disse o salmista, em pecado gerou a minha mãe. Ou seja, já nasci pecador. Já nasci devendo a Deus, e por causa desse pecado natural, a nossa dívida com Deus é enorme, a qual nem a nossa morte consegue pagar. Mas Ele proclamou o plano da vitória. Ele estabeleceu o plano que nos salva, o plano que nos leva de volta para a presença dEle, o plano que nos coloca novamente diante dEle. E esse plano passou pela cruz do Calvário. E esse plano passou pela Via Crucis. E esse plano passou por uma humilhação vergonhosa. E esse plano derramou o sangue. Por isso não há nada que esteja diante de nós como uma necessidade que não possa ser alcançado. Porque diante de Deus hoje somos justos. Não de uma justiça do nosso dia a dia e do pecado rotineiro. Porque nisso somos pobres pecadores. Mas somos justos diante de Deus, justificados pelo sangue de Jesus, por aquela imolação na cruz, por aquele sacrifício que foi um holocausto que pagou a nossa natureza má e nos comprou. Aleluia. Por isso, em nossas aflições, em nossas doenças, em nossas crises, em nossas necessidades, clame ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Clame ao Deus Altíssimo em nome de Jesus, e Ele ouvirá a sua oração e o seu clamor. Nos versículos 19 e 20 do Salmo que lemos, Salmo 77, o salmista escreve assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Louvado seja Deus. Nós precisamos, nós necessitamos clamar e clamar com fé. Como o salmista
salmista também escreveu: no dia em que eu invocar ao Senhor, baterão em retirada os meus inimigos. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e não demora que se levantará em meu favor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pelo poder da palavra nós somos sarados. Por quê? Porque a nossa doença já foi comprada também naquela cruz. Porque conforme profetizado por Isaías e confirmado pelos apóstolos, ele levou sobre si as nossas enfermidades. E o castigo que estava sobre ele, aleluia, pelas suas pisaduras somos sarados. Já está pago. A nossa cura já está paga. A nossa libertação já está paga. O castigo que nos traz a paz foi aquele sacrifício da cruz. Foi aquela peleja da madrugada até ao meio da tarde, quando o céu escureceu, a terra tremeu, e ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Louvado seja Deus. Já está consumado, ou seja, já está feito, já está pago, está concluída a obra. E é um direito nosso, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que um dia fizemos a nossa pública declaração de fé, aceitando Ele como Senhor e Salvador e passando pelo batismo das águas. Deixamos de ser criatura para ser filhos. A criatura vive das migalhas que caem da mesa. A criatura vive das sobras. A criatura vive dos bolofos. Mas o filho participa da mesa. O filho tem herança. E a herança são as promessas. E entre as promessas está a cura. E entre as promessas está a libertação. E entre as promessas está a paz do Espírito. E entre as promessas está a proteção diária. E entre as promessas está a sabedoria. E entre as promessas está o entendimento. E entre as promessas está a salvação de nossa alma. Portanto, clame a Ele. Portanto, clame com fé. Louvado seja Deus. Se nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, comprados pelo alto preço, preço de cruz, devemos seguir Jesus. Seguir Jesus é abrir mão de nós mesmos. Seguir Jesus é não fazer questão daquilo que é a nossa vontade em detrimento da vontade do Senhor. É abrir mão daquilo que aparentemente é muito bom para você e viver com menos do que aquilo que foi oferecido a ti, para que você esteja submisso, guiados e conduzidos por Jesus. Seguir a Jesus é confiar nele. Seguir a Jesus é depositar nele a nossa confiança e a nossa esperança. Ninguém segue quem não confia. Se você não confia numa pessoa, você vai seguir essa pessoa? Portanto, se você confia em Jesus, você tem que segui-lo. E o seguir Jesus representa para nós renúncias.
Abre mão de algumas coisas. Abre mão de repousos, lazer, às vezes até de vantagens econômicas. Abre mão de companhias. Isso é seguir Jesus. Enquanto tivermos negando a Jesus por um passeio, por um prato de comida, por uma festa, enquanto estivermos trocando a glória de Jesus por um esgotamento, por uma fadiga, não alcançaremos a plenitude da graça. Não alcançaremos a plenitude da graça. E é a plenitude da graça que traz as promessas até nós. É a plenitude da graça que favorece a nós as recompensas da nossa fé. Louvado seja Deus. Desde que eu tive uma visão de um anjo com uma bandeja circulando por dentro da igreja em voo, e o Espírito Santo de Deus me deu o discernimento de compreender que aquele anjo veio para abençoar, mas não achou a quem abençoar. Desde esse dia eu procuro sempre vir para a igreja com fé e com disposição, porque pode ser naquele dia o dia do grande milagre da minha vida. Desde aquele dia não pensei mais em qualquer ausência, e quando faz necessário ausentar, me dá aquela sensação que era naquele dia que o milagre chegaria naquele dia e eu não estaria lá para receber. Da mesma forma que muitos foram chamados, mas no dia em que estava a bandeja preparada, no dia em que seria entregue, foi o dia da ausência. Seguir a Jesus significa renúncia. Enquanto nós renunciamos, nós teremos o cumprimento das promessas. Nós teremos a recompensa dos justos. E a maior recompensa não é aquilo que você vive. Porque aqui nessa vida, se tivermos o que comer e o que vestir, está bom demais. Porque o restante é acrescentado. Porque os demais são acrescentados. Os pormenores são acrescentados. E quando propomos a seguir Jesus, declaramos a nossa fé e a nossa confiança nele. Quando propomos seguir a Jesus e abrimos mão de alguns privilégios, alcançamos a misericórdia. Mateus 19, versículo 2 diz assim: grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Aleluia. Quando seguimos a Jesus, ele nos cura. Quando abrimos mão, ele cura. Quando renunciamos, ele cura. Louvado seja Deus. Uma outra observação que devemos meditar nessa noite é que, independente de qual seja a necessidade, independente de qual seja a luta, a prova, a dificuldade, a limitação, se nós entregarmos essa situação ao Senhor, Ele cuidará de nós. Maldito é aquele que cai na mão do Deus vingador. Por isso, entregue
Senhor a sua causa, apresente ao Senhor os seus inimigos, apresente ao Senhor aquilo que se levanta contra você. É uma pessoa? É um feitiço? É um pacto? É uma doença? É uma crise emocional? É uma crise econômica? Entregue ao Senhor a sua situação, coloque nas mãos dele e declare a sua confiança de que ele é suficiente. Se você adora Deus, se você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, se você declara que o Senhor Jesus está acima de todo poder e toda autoridade, entregue nas mãos dele a sua situação. Porque ele tem poder. Porque ele tem autoridade. Porque ele pode resolver. Ele pode arrancar. Ele pode tirar. Ele pode desfazer. Louvado seja Deus. Salmo 37, versículo 5 nos diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Entregue os seus caminhos ao Senhor significa viva na dependência de Deus. Viva na dependência do Senhor e Salvador Jesus. Viva na dependência do Espírito Santo. Porque se nós vivermos na dependência do Senhor, ele pelejará por nós. Se vivermos na dependência do Senhor, ele guiará. Louvado seja Deus. Confie no Todo-Poderoso. Confie no seu Filho que passou por uma cruz em seu lugar. Confie no Espírito Santo que tudo sonda, tudo conhece. E é o realizador da obra na vida da igreja, no meio da igreja. Confiar é você não duvidar. Confiar é você deixar-se guiar. Certa vez eu estava numa casa lotérica, fui lá pagar uma conta de energia, naquele tempo que as filas eram grandes, e estou lá naquela fila, de repente vem um homem puxado por um cachorro. Ele era cego e o cachorro era campeão. O cachorro levou ele até a porta da lotérica, e o cachorro não pode entrar, e o cachorro sabia disso. E o cachorro ficou sentado na calçada, olhando para ele dentro da lotérica, e olhando para os lados, e olhando atentamente, e olhando para ele dentro da lotérica. Aquele homem cego estava sendo guiado pelo cachorro e confiava no cachorro. Eu nunca tinha visto tão guia. Tinha visto em imagens e fotos, mas eu pude ver. E eu fiquei ali contemplando, meditando, olhando e vendo se o cachorro cumpre o seu dever de conduzir o cego. E o cego confia no cachorro, e o cachorro sabe que aquele cego depende dele. E fica ali atento, cuidando, esperando ele voltar para pegar na guia, para ele levar de volta para casa. Por que nós não confiamos no Senhor? Se o ser humano pode confiar no cachorro até esse estado, por que nós não vamos confiar no Senhor? E às vezes eu vejo crente que não confia nem no Senhor, nem no cachorro guia. Confiar no Senhor, confiar nele, é você depositar a sua segurança, a sua vida, a sua esperança.
Isso é confiar no Senhor. Aleluia. E se você clama com fé, se você segue a Jesus, se você entrega os seus caminhos ao Senhor, então descanse. Então descanse. Porque Ele vai fazer a grande obra. As pessoas confiam nos médicos, não estou desmerecendo. Eu só quero dizer que quando a pessoa está doente, o médico examina a pessoa e fala: você vai voltar daqui a tantos dias, daqui a tantos meses, para fazer o procedimento. E a pessoa confia e espera. E continua gemendo, continua sentindo aquela dor. Mas confia e espera. Por que as pessoas não confiam naquele que fez os céus e a terra? Por que as pessoas não confiam naquele que é o autor e consumador de toda a obra? Por que as pessoas não confiam e não esperam a providência desse Senhor, mesmo que os sintomas continuem? Porque se o médico falar: eu vou te cortar, fazer uma cirurgia, no dia tal, a pessoa continua sentindo aquelas dores, continua gemendo, esperando aquele dia. E por que não confia no Todo-Poderoso, mesmo que os sintomas continuem por dentro? Para testar a fé, para testar a confiança, para testar se a pessoa está mesmo esperançosa e confiante no Senhor. Descanse sobre os cuidados do nosso Senhor. Simplesmente espere o tempo determinado por Ele. Não permita que a aflição, não permite que a angústia, não permite que a dúvida venha subir, venha derrubar, venha tirar a sua esperança do Senhor. Porque o Senhor é aquele que vela por nós. O Senhor é aquele que sonda e conhece cada detalhe da nossa vida. E Ele espera o nosso clamor, Ele espera a nossa oração, porque é um ato de humilhação. Porque nós temos que quebrar o orgulho. E orar e clamar significa: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu necessito de Ti. Senhor, minha única esperança está em Ti. Senhor, a minha pura confiança está em Ti. Louvado seja Deus. No Salmo 91, versículos 1 e 2 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aleluia. O Senhor quer fazer algo grandioso para que Ele seja conhecido como Deus forte. O Senhor quer fazer algo maravilhoso para que Ele seja conhecido como Deus de misericórdia. O Senhor quer fazer algo grandioso para que Ele seja conhecido como Deus de amor. O Senhor quer fazer coisas grandiosas para que possamos declarar que Ele é Deus. E às vezes você fala: Senhor, esse problema é um castigo. Senhor, esse problema é um mal que eu carrego. Senhor, esse problema é algo que não vou conseguir superar. Mas o Senhor está esperando você dizer: Senhor, seja glorificado
como escreveu o salmista: prepare-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que significa isso? Use de misericórdia comigo, para que aqueles que julgam e que dizem: cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Para que possam ver o seu Deus agir. Para aqueles que dizem: aonde está o seu Deus? Para que possam olhar e ver: o seu Deus está na misericórdia, o seu Deus está na fé, o seu Deus está na esperança. Louvado seja Deus. Siga com fé e ânimo, siga com esperança. Seja lá qual for o motivo do seu clamor, seja lá qual for o motivo da sua oração, busque de todo o coração. Tudo que o Senhor quer é operar algo grandioso na tua vida, para que você possa ser testemunha dele. Tudo que o Senhor quer é realizar algo impossível na sua vida, para que você seja um agente de glória, testemunho do poder e da autoridade dele. E às vezes a pessoa não alcança a misericórdia de Deus, porque diz: isso é uma maldição, isso aí é consequência disso, consequência daquilo. Pode até ser, mas o que o Senhor quer é transformar isso em bênção, para que ele seja conhecido. Porque servimos a um Deus vivo, servimos a um Deus vivo e poderoso. Se ele é vivo e poderoso, se Jesus ressuscitou, se o Espírito Santo nos assiste, então o nosso clamor chegará até o Senhor. E se nos comprometermos a dar testemunho, se comprometermos a ser uma testemunha fiel do que Ele faz em nossas vidas, Ele encontrará razão para agir. Experimente orar assim e dizer: Senhor, use essa situação para te glorificar. Experimente clamar ao Senhor e falar: Senhor, usa de misericórdia comigo e reverta a minha história, para que tu sejas conhecido. E como é que o Senhor será conhecido? No testemunho que você dará, no testemunho que você vai dizer: estava doente e fui curado, estava atribulado e fui liberto, estava angustiado e encontrei paz, não tinha mais esperança e o Senhor fez o impossível. É nisso que Ele vai ser glorificado, quando você reconhecer que a sua fraqueza é o que te faz forte, quando você reconhecer que isso que dizem que é o mal na sua vida é onde o Senhor vai fazer um milagre para que Ele seja conhecido na sua vida. Mas não faça como os 9 leprosos, que eram 10, que foram todos curados. Um voltou para dar testemunho e agradecer, e os demais foram curtir a vida, já que estava sã. Seja assim. Assuma esse compromisso do Senhor de ser assim, que volta-se para Ele, que permaneça com Ele, que fique com Ele até a consumação dos tempos. Seja assim, que dará testemunho, que renderá glórias e louvores, e algo extraordinário vai acontecer. Foi para isso que Jesus passou por aquela cruz. Foi para isso que Jesus passou por aquela humilhante vergonha, aquele julgamento horrível.
Foi por isso que Jesus passou diante de um julgamento injusto. Louvado seja Deus. E nessa noite, você vai declarar que aquele sacrifício da cruz é para a tua salvação, é para a tua libertação, é para a tua regeneração, é para a tua cura, é para caminhar. Quando você declarar e dizer: Senhor, os sintomas ainda estão aqui, mas eu declaro que eu já estou liberto. Senhor, os sintomas ainda estão aqui, mas eu declaro que eu já estou curado. Senhor, os sintomas ainda estão aqui, mas eu declaro que já tenho paz. Se confirmará, porque a palavra diz: se você crer e não duvidar. E às vezes os sintomas ficam para causar dúvida. Às vezes o sintoma permanece para gerar dúvida. E nisso o Senhor não é glorificado. Ele quer ser glorificado. Então você vai dizer: Senhor, seja glorificado em minha vida, transformando esse mal em bênção, transformando essa doença em cura, transformando essa porta fechada em bênção, transformando esse conflito em paz. Creia e verás.